Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21 de novembro, Ibovespa apresentando aqui no leilão de fechamento 1,27% de alta, logo pode trazer alguma alteração nesse percentual. Ibov no pregão de hoje vai confirmando um bom movimento de subida pelo gráfico diário e a primeira sinalização para iniciar um movimento de alta pelo gráfico semanal, ou seja, uma sinalização de fundo no gráfico semanal a favor ainda da tendência de alta. Essa região é a região que eu já tinha mencionado nas últimas videoanálises como uma região importante. Ibov vai se afastando desse patamar, logo essa região pode agora funcionar como um patamar de suporte e um possível recuo, que seria um dos mais interessantes no sentido de busca de compra de swing trade, ou seja, os ativos fazendo algo nesse sentido chamaria atenção para buscar a operação na ponta compradora de swing trade, principalmente os ativos que já geraram algum sinal de movimento de subida no gráfico semanal, ou seja, de superar a máxima da semana anterior. Ibov ainda pode chegar a caminhar aqui a testar essa região de resistência na casa ali dos 75.400 pontos. Caso isso aconteça, essa região já tende a funcionar como seria o patamar de suporte para uma possível compra de fundo ascendente aí para o Ibovespa. Em termos de compra de swing trade, o que seria mais negativo em termos de busca de operações com a melhor relação risco-ganho seria ter um movimento único aqui para cima para buscar toda essa região de topo anterior, uma região mais pesada de resistência lá na casa dos 76.800 pontos. Futuros, primeiramente, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, também se inscreva aí no canal no YouTube para que você possa receber todas as notificações de forma gratuita no seu celular. Você também pode clicar aqui e receber e seguir os procedimentos para que você possa receber aí as recomendações de compra e venda no mercado de renda variável. Na sequência vamos aqui aos futuros mini índice pregão de hoje mantém sua tendência de alta, já abriu com forte cap de alta, gerou um movimento de subida e está terminando o pregão dentro de um movimento de correção dessa tendência. A zona de suporte mais relevante fica aqui justamente na região do gap, região que começa aqui na mínima do pregão de hoje, 74.225, até um patamar de 73.985, ou seja, se esse movimento se estender aqui para baixo, ele fica apoiando mais nesse momento a operação na ponta vendedora, busca ali de topo descendente no gráfico de menor periodicidade, e chegando aqui nessa região que eu acabei de mencionar, sinalização de fundo no G60 voltaria a ficar mais interessante para a ponta compradora a favor da tendência do gráfico intraday. No mini dólar, pregão de hoje tendo mais de indefinição. Se olharmos para aqui no gráfico diário, está dentro de um movimento de baixa, mas em cima de um patamar de suporte. Então chegou no nível ali de fundo anterior no mini dólar. Segue dentro do movimento de baixa, ainda não tem uma confirmação, ou pelo menos uma sinalização mais clara de fundo no gráfico diário. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência segue sendo uma tendência de baixa, ou seja, enquanto gerar sinalização de topo no G60 abaixo desse nível aqui do último topo descendente, localizado foi feito no pregão de hoje, que é a máxima do pregão de hoje, 3.269, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no mini dólar. Caso gere alguma abertura mais forte para cima rompendo essa região, recuos no gráfico de menor periodicidade seria mais interessante para a operação na ponta compradora. Ou seja, a favor desse movimento de subida, enquanto gerar fundo ascendente, ou seja, movimento mais fraco para baixo e fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, o mais interessante seria a operação na ponta compradora de day trade. PETR4, Petro no pregão de hoje, devolução completa aí da abertura do pregão, ela chegou a bater ali nos R$ 16,31 e está proporcionando aqui um candle chamado de engolfo de baixa. Ela está ainda dentro do leilão de fechamento, olhando aqui para o leilão de fechamento da Petro nesse momento na faixa dos R$ 15,88, até um pouco mais abaixo desse patamar aqui que ela se encontra. Então a Petro fechando nessa região de 15,88 proporciona um engolfo de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje seria a primeira sinalização de confirmação desse engolfo de baixa e a chance de gerar um novo movimento para baixo aqui no gráfico diário, ainda todo ele dentro desse movimento de baixa. Por outro lado, se depois dessa sinalização negativa, em cima desse patamar aqui de resistência, principalmente essa região travada aqui que agora funcionando como resistência aqui nesse ponto, bateu nesse nível, gera sinalização para baixo e ela reverte para cima, consegue romper a máxima de hoje localizada em 16,31, ela vai aumentar a chance de retomada de toda a sua movimentação para cima, ou seja, de vir a trabalhar novamente mais próximo ali em busca da região dos R$ 17. Lembrando que o desafio principal no movimento de subida na Petro
na Petro seria na faixa de 16,50 a R$ 16,52. Depois disso, vamos falar aqui de Vale 3. Vale 3 pregão de hoje, boa alta de 3,04%, ou seja, confirma um fundo mais forte em cima desse nível de suporte, ou seja, deixando bem marcada essa região como um suporte bem relevante para Vale, ou seja, a perda dessa região é o que tende a trazer uma movimentação mais forte para baixo, de buscar toda essa região aqui para baixo de suporte anterior. Mas nesse momento a Vale volta para cima da região de resistência, que ela não conseguiu, pelo menos das últimas vezes que ficou aqui nessa região, não conseguiu ficar muito tempo acima desse patamar, ou seja, não conseguiu ficar muito ali acima da região dos 33,80. Logo quando fecha acima, sempre voltava a fechar para baixo, mas o fato é que a ação está dentro de um movimento de alta pelo gráfico 60 minutos. Olhando aqui pelo gráfico 60 minutos, movimentação de correção dentro desse movimento de subida e gerando fundo ascendente era uma das alternativas se buscar compra aí de objetivo mais curto, tentando pegar um movimento de subida pelo gráfico de 60 minutos. Pelo gráfico semanal, dentro do que eu falei na última videoanálise, ela consegue romper aqui para cima, ela traz um cenário mais positivo se buscar compra de fundo ascendente pelo gráfico diário, é o que seria mais interessante em termos de swing trade na ação. A CL3, seguimos na ponta compradora, o stop já foi reposicionado para 23,08, ou seja, já é um stop de proteção desse ativo, de não sair mais perdendo dessa posição. Ela já chegou a andar mais do que 1 para 1, ou seja, mais do que o tamanho do stop aqui posicionado para cima, então o ativo já chegou a gerar mais do que 1 para 1 a relação risco-ganho, mas por enquanto segue dentro do movimento de subida. Ela estava até melhor no leilão de fechamento, que ela jogou aqui o preço mais para baixo, mas estava aqui já no finalzinho do pregão buscando ali 23,78. Vamos ver como é que está o leilão dela aqui próximo de sair do leilão. Agora 18,06, 23,80 o leilão dela, ou seja, está vindo para fechar por enquanto, apontando para um fechamento mais na máxima do dia. Lembrando que o objetivo está um pouco acima aí dos R$24, mais para a região de topo anterior. Então, um fechamento mais próximo da máxima do dia traz até a chance de se trabalhar com stop abaixo ali dos 23,29, ou seja, abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, um stop de proteção nesse papel. CSMG3, ativo que consegue aqui com 3 pregões fortes para cima, romper o último topo descendente, vindo uma tendência de baixo, ou seja, anula essa tendência de baixo e traz uma expectativa de entrar numa tendência de alta. Por esse motivo, depois desse pregão, movimentação de correção no gráfico diário, utilizando a região de suporte, seja dos 40 e 48 até os R$40, número redondo, é uma região mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Não significa dizer que tem que aguardar o papel voltar aqui nesse nível para buscar essa entrada. Mas dependendo, eu só digo que o cenário desse ativo, iniciando lá um movimento de alta no gráfico semanal, e o que ele está fazendo aqui, é um cenário que favorece a monitorar o papel para busca de compra de fundo ascendente dentro de uma melhor relação risco-ganho, buscando uma melhor relação risco-ganho. Aqui pelo gráfico diário seria uma das alternativas interessantes, ou seja, o cenário mudou de forma mais para positiva aqui em busca de compra no papel. A DTEX3, algo semelhante, o ativo pelo gráfico semanal ela também conseguiu ali romper a máxima da semana passada. São ativos tanto CSMG3, DTEX3 que trazem a possibilidade de se trabalhar até com operação de position trade, visto que está sendo gerado ali pelo gráfico semanal. Então, dentro desse cenário, se a gente pode observar, faz um movimento de subida aqui no semanal e gera uma correção ali em tempo maior do que foi toda a subida, mas em 2 etapas essa correção, algo semelhante a um ABC, pelo gráfico semanal, que trazendo a possibilidade de voltar aqui com um movimento de subida mais forte para cima. Então é um papel também que pelo gráfico diário, movimentação de fundo ascendente no gráfico diário, nos próximos pregões, principalmente nas próximas semanas, mais interessante para compra, a não ser que já abra a posição de compra de position trade pelo gráfico semanal, também seria uma das alternativas. Começou de maneira forte o movimento de subida na DTEX3. ITUB 4 no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,72%. Essa alta de 1,72% ela consegue também, assim como foi a DTEX3, romper um topo anterior. E dentro do que, na verdade, assim como foi a CSMG3, romper ali um topo anterior no gráfico diário. E essa região aqui, que é a antiga região de suporte, que funcionou aqui como resistência, tende a ser trabalhada agora em termos de monitorar como suporte. Ou seja, se o papel, depois desse movimento de subida de 3 pregões, gerar algum tipo de movimento aqui nessa região, ou seja, um movimento de correção desses 3 pregões subindo, e proporcionar algum fundo nessa faixa de preço, seja aqui dos
42,78 até uma região de 42,53 proporcionar alguma sinalização para cima, seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora aí de swing trade em cima de YouTube 4 também, sinalizando um novo movimento de subida pelo gráfico semanal. JBSS3, ativo que vai com o pregão de hoje com alta de 1,55%, faz um movimento de subida, gera aqui um processo de correção e dentro desse processo de correção traz a chance de gerar nova movimentação para cima. A região de resistência mais pesada que ela já sentiu aqui nesse candle é essa aqui que eu estou sinalizando, ali por volta, sendo um patamar mais testado, ali por volta de 8,23, 8,25, seria a região mais pesada em termos de resistência para esse ativo. Traz a possibilidade de se buscar a compra de fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos, para se trabalhar com o stop mais curto possível, tentando pegar uma continuidade de um movimento de subida. Ela já deu um primeiro sinal para ter esse movimento de subida, que foi superar a máxima do pregão anterior. Então, se ela confirmar, seja um pivô de alta no G60 ou um fundo ascendente, é uma das alternativas de arriscar a operação em cima de JBSS3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.